Bom dia, minhas virtuosas! Bom dia, bom dia, bom dia! Temos um sábado aqui. Já preparei meu cafezinho de sempre, até de sábado, gente. Hoje eu queria comer um tapiovo, mas eu tô sem tapioca. Então vamos nos ovinhos básicos mesmo, que eles funcionam pra mim, gente. Me dão energia, me deixam alimentada, não me deixam cansada, né? Não me deixam com aquele estado assim de letargia, sabe? Que a gente vai ficando meio mole, que é quando a gente come muito carboidrato de manhã, né? Então assim, eu prefiro meus ovinhos, mas eu tava louca por um tapiovo, tem que comprar tapioca, gente. Marido deixou o cafezinho passado, ele foi dar uma arrumadinha no carro, mas marido tá folgando sábado e domingo para a glória de Deus Pai. Então temos marido em casa sábado e domingo, eu amo. E aí ele foi, carro, né, gente? Foi arrumar uma coisinha na elétrica do carro. E o dia tá meio nubladinho, já temos um bebezinho aqui brincando. Caminhando. Já tá tratadinho, já troquei todinho ele. Olha que coisa mais linda. E aí ele já tomou café. E Davizinho também acordou e tomou cafezinho. Minha primeira prioridade é eles, né, gente? E aí, eu nem abri a janela da sala, por isso que não vou mostrar pra vocês por ali. Mas olha essa nuvem aqui, meu povo. Olha essa nuvem, que pesada, gente. Então é isso, minha gente. Coisa boa, né? Final de semana. Eu vou tomar meu cafezinho aqui e vou gravando pra vocês esse final de semana. Espero muito que vocês gostem de passar mais os momentos aí com a gente, tá bom? Se inscreve no canal, mulher, vem fazer parte dessa família Vanessa Vlog, uma big família mostrando seu dia a dia aqui com vocês. E me siga no Instagram. Na verdade, tirei meu pijama, fui lá levar o lixinho na rua. Agora, já é 11 horas da manhã. Mas eu levantei, não levantei cedo não, gente. Levantei, era 9h15 da cama. Aí o marido já tava acordado, passando café. Pra ir lá levar o carro no eletricista, né? E aí, gente, a casinha tá toda limpinha. Não tem que fazer nada na casa, não. Tá toda organizadinha, toda limpinha. Só recolhi o lixo mesmo. Trabalho nenhum. E vou fazer almocinho agora. E tava com o Levi, gente. Agora que meu povo tá começando a acordar. Na verdade, acordaram. Tô arrumando o quarto. Kelzinha e o Davi acorda sempre primeiro. Vocês sabem, né? Eu saio do quarto e o Davi já sente. Já vem atrás. E aí, as meninas estão arrumando o quarto agora. E aí eu tava lendo, gente. Tava fazendo meu devocional, lendo a palavra do Senhor, nos fortalecendo no Senhor, não é mesmo, gente? Porque se a gente for se apegar só nas coisas que esse mundo prega, não é? Que esse mundo pensa, a nossa fé vai o quê? Enfraquecendo, né? Então nós temos que nos apegar nas coisas do Senhor para nossa fé ser fortalecida, né? Enfrentarmos esses dias que não são dias bons, não são dias fáceis, não, né? A gente não vive de fantasia, estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas com Deus é possível passar por esse tempo difícil e ainda assim tirar a lição desse tempo difícil, sabia, gente? A Bíblia fala de deserto, né? Quando a gente passa por alguns momentos complicados na nossa vida, a gente meio que fala de desertos, né? Mas os desertos também nos ensinam, né? Eles nos ensinam tantas coisas, gente, e entre elas eles nos ensinam quem está conosco no deserto, né? Porque passando pelo vale, né? Pelo deserto, algumas pessoas não suportam passar com você e elas vão ficando para trás, né? E às vezes a gente não quer se desapegar. Vocês já viram como a gente é, né? A gente quer ficar ali apegado. Mas às vezes é preciso que Deus faça isso, porque Ele tem que trabalhar em cada pessoa de uma maneira diferente, né? E muitas vezes é dessa maneira que Deus quer trabalhar. Então o deserto revela quem são as pessoas que verdadeiramente estão do teu lado. O deserto revela quem nós somos em Cristo Jesus. Quem nós confiamos. Em que nós confiamos. Lembra quando Cristo foi tentado no deserto? Se você não tem costume de ler a Bíblia, eu te indico a ler essa parte no Novo Testamento. É uma parte muito linda. E aí Satanás tenta Cristo de várias formas, né?
E uma delas é oferecendo, né? As coisas do mundo te darei, né? Essa terra, né? Por herança e tal, né? E Cristo sempre soube quem ele era, né? Ele poderia ter deixado de se tentar pelo diabo, mas não deixou, né? Então o deserto, ele tem como, se estarmos em Cristo, passando por tudo isso que estamos passando, todo o mundo passando, ainda assim tirarmos lição de tudo isso, não é mesmo? Em quem está a nossa confiança? A nossa confiança tem que estar no Senhor, que fez o céu e a terra, diz a palavra de Deus. Então é isso, gente. Caminha arrumada, tá tudo certinho por aqui. Levi também levantou às 9 e pouquinho, mas ele tem o horário da soneca dele, né, gente? Daqui a pouco ele vai tirar a soneca dele, independente se ele levanta mais tarde ou não. E tá aqui, ó. E o tempo tá uma gostosura, tá muito bom.
Gente, a gente estava assistindo um filmezinho, um seriado, na verdade. Aí eu resolvi fazer uns biscoitos de polvilho agora pra gente. É tão gostoso esse biscoitinho. Se vocês quiserem, podem anotar a receita porque ele dá super certo. É uns biscoito bem econômicos, sabe? Quando a gente não tem muito ingrediente em casa. Pois então, eu peguei a banha e eu vou derreter a banha no meu micro-ondas. Porque assim com ela durinha não dá pra usar. Então eu derreti ela e deu mais ou menos meia xícara de banha, tá? Então eu coloquei agora aqui nessa minha tigela, mais ou menos 300, aqui primeiro eu botei 250 gramas de polvilho doce, mas depois vocês vão ver que eu vou usar mais. Tô usando também meia xícara de açúcar e aquela meia xícara de banha. Então eu vou misturar bem esses ingredientes e vou colocar agora 2 ovos, tá? Para misturar bem junto agora com o polvilho, com o açúcar e com a banha. Então, eu vou misturar bem e vocês vão ver como é que vai ficar uma massa maravilhosa, gente. Esses biscoitinhos têm feito sucesso aqui em casa, o povo tem amado. Ó, o polvilho ele é bem enganoso, né? Então, não tem como a gente passar a medida bem certinha do polvilho. Eu tô usando polvilho doce, que nem eu disse pra vocês. E agora eu vou mexer bem a massa, e tá vendo que ela tá grudenta ainda? Então eu vou pegar e vou colocar um pouquinho mais de polvilho, que vai dar mais ou menos o total de uns 300 gramas que eu usei de polvilho, tá? Então 300 gramas para meia xícara de açúcar, para meia xícara de banha derretida, tá bom? Para 2 ovos. É só isso de ingrediente, gente, então ele é bem baratinho mesmo. Então eu vou mexer bem e a massa, o ponto da massa para esse biscoito é ponto de massinha de modelar. Nossa, gente, ele é muito saboroso. As crianças sempre pedem para provar um pouquinho cru da massa. Então eu tô fazendo o rolinho mesmo, simplesinho assim. Vou cortar os rolinhos e a princípio eu ia fazer bolachinha pequenininha. Olha só, eu vou mostrar para vocês aí. A princípio ela ia assim sair pequenininha, sabe? Ó, tá vendo? Mas depois eu troco de ideia e faço bolachinhas maiores, né? Porque era para nós tomar de café, mas olha como fica bonitinho se elas ficassem pequenininhas, né? Pra gente guardar dentro de um vidro, fica bonitinho e até mesmo pra gente vender, né? Eu vou untar a minha forma porque essa forma ela não é antiaderente. Mas se for uma forma antiaderente nem precisa ser untada, gente. E aí eu vou colocar aqui as minhas bolachinhas, né? Assim, desse jeitinho que eu fiz. Enrolei com a mão e achatei assim na própria mão, né? Aí daqui a pouco eu vou passar o garfo, assim, ó. Tá vendo? E se você tiver fermento, pode colocar 1 colher de sopa de fermento. E aí, em vez de bolachinhas, elas vão se tornar broas, né? A minha ficou bolachinha porque eu não tinha o fermento nesse dia em casa, gente. Gente, olha o que acabou de ficar pronto. Fiz bolachinha de polvilho, como vocês viram, né? Eu fazendo. E aí, pra ela virar uma broa de polvilho, gente, basta o quê? Você colocar fermento, tá? É porque eu tô sem fermento. Sendo bem sincerona, né? Gente, eles estão de reforma no apartamento aqui em cima, então tá com bastante barulho, quase que o dia todo, assim, por conta da reforma, né? Mas logo já acaba, é só porque ele vai vender o apartamento. Enfim, gente, olha que maravilha, ela fica bem macia, tá quentinho ainda, tirei agora do forno. E aí, eu quero broa, né? Ou seja, mais fofinha. Aí você coloca o fermento, 1 colher de sopa de fermento, tá? Eu vou deixar no primeiro comentário fixado a receitinha dessa bolachinha de polvilho, super econômica, prática, maravilhosa. Em um outro momento, eu pego e faço ela tipo broa num único vídeo para deixar salvo aqui no canal. Mas hoje, como eu fiz assim dentro do vlog, vai ficar assim. Mas já dá para vocês pegarem a receita e já ir fazendo em casa, né? E aí aqui, ó, vou ferver um leitinho e a gente vai tomar, gente, um cafezinho. Agora que marido vai daqui a pouco sair, gente. Ele foi chamado para pregar num culto jovem de uma das nossas matrizes, né, da igreja. E aí eu vou ficar em casa. E o tempo lá fora, gente, tá essa escuridão agora tardinha, ó.
bem gostoso o tempo. Tomando um cafezinho com a bolachinha e assistindo a Kelzinha que colocou o vlog pra vocês aqui no canal. Hoje só até as 11h40 e depois... Gente, estou aqui assistindo um documentário na Netflix que eu quero indicar pra vocês. Que documentário lindo! É Meu Amor, na Netflix, que fala sobre 6 histórias de amor, né? De pessoas que estão há muitos anos casados. As 2 primeiras histórias que eu assisti 60 anos de casado, muito lindo. Então, são pessoas, são casais, né, que moram em várias partes, né, do mundo, e aí eles compartilham a rotina deles um pouquinho e contam um pouquinho da história deles. Gente, que documentário lindo. Ele é meio longuinho, né, cada episódio. Tipo, esse aqui tem 43 minutos, daí eu assisti já tô no meu segundo. Muito, muito bonito mesmo as histórias, né. Esses 2 casais estão há 60 anos juntos. Então, o primeiro estava comemorando 60 anos de casado. Esse aí também, não sei se são 6 histórias com 60 anos de casado. Mas essas 2 primeiras foram. Que foi? Conversa. Ali, ó. Conversa com as titia. Eu tô aqui com a minha mamãe. Eu tô de mamãe. O Ricardo foi com as meninas, né? Fui limpar a lente da câmera. O Ricardo foi com as meninas, porque ele vai ministrar num culto jovem, que é do nossa mesma igreja, Assembleia de Deus, né? Só é um outro distrito, não é o nosso. E aí ele convidou as meninas pra ir junto, daí elas foram. Faz muitos meses que a gente não vai na igreja, né? E aí pode estar tendo culto agora aqui, né? E aí, como ele foi convidado pra ministrar, ele convidou as meninas pra irem junto. Então daí as 2 foram junto com ele. E aí fiquei com os meninos aqui, gente. As bolachinhas ficaram maravilhosas. As meninas elogiaram muito, o Davi ama muito. Então é bem legal, gente. Aqui eu fiz assim, bem rapidinho. É bem rápida mesmo de fazer, pra gente tomar um cafezinho. Mas eu quero parar essa semana, não sei se amanhã, mas essa semana, parar e fazer elas menores. Hoje eu fiz proposital, elas maiorzinhas. Vocês viram que eu iniciei fazendo pequeno, daí eu pensei, não, vou fazer maior, né? Mas eu quero fazer um pouquinho menor pra colocar em lata mesmo e guardar. E aí quando a gente quiser comer uma bolachinha, tem uma bolachinha caseira pronta, sabe? Ou uma broa, né? Se a gente colocar ali o fermento, ela fica mais fofinha, fica uma broa. Mas assim, sem o fermento já ficou perfeito. E eu não tava gravando mais nada assim durante o dia pra vocês. Primeiro porque eu tava utilizando bastante aqui o celular. Eu postei 2 vídeos hoje. A gente postou um de dicas. E, nossa, muitas de vocês estão me agradecendo um monte das dicas que eu coloquei. Então, se você não viu um vídeo bem curtinho, eu te convido a assistir. Porque a gente sempre tem a aprender umas com as outras, né? Quem sabe tem alguma dica ali que você não assistiu ainda, que você não sabe, né? E essas dicas, às vezes, salvam a gente, sabe? Facilitam um pouco a vida da gente, né? Do dia a dia de dona de casa. E aí, à tarde, que nem eu mostrei pra vocês, a Kelzinha gravou com todo amor e carinho pra vocês a rotina dela estudando em casa, como que tá sendo, né? E ficou bem editadinho, ficou bem caprichado assim mesmo. E aí, eu também coloquei, então tem que fazer todo o vídeo, tem que fazer um monte de coisa, né? Aí, acaba que eu usei bastante celular. E também, gente, porque eu até vou compartilhar com vocês isso, porque eu acho que sempre pode ajudar alguém, né? Eu acho assim, que às vezes a nossa ferida, né? As nossas cicatrizes, né? Que depois cicatrizam, né? Primeiro a gente se machuca e depois Deus permite que a gente cicatrize. Que foi, mamãe? Pegou o controle, mamãe? Ai, como eu te amo. Ai, como eu te amo. Ai, como eu te amo. E as nossas feridas, as nossas cicatrizes, elas podem sempre ajudar outras pessoas, né? A gente compartilhar. E aí o que aconteceu comigo durante o dia? Eu acordei super animada, super bem mesmo, assim, de bem com a vida mesmo. E aí, num determinado momento do dia, eu me magoei, né? E me magoei, assim, gente, profundamente, né? Eu não vou entrar em detalhes com quem, não é com ninguém aqui de casa, não foi com as crianças, não foi com o marido. Não foi mesmo, gente, tá tudo bem aqui em casa. E me feriu, sabe? Me feriu a palavra, né, lançada pelo outro, né?
E dependendo de quem que lança a palavra, vem como uma flecha, né, gente? E bem diz a Bíblia que a palavra, ela pode tanto, a boca, né, ela pode tanto abençoar quanto ela pode amaldiçoar. Então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que tanto pode fazer bem para aquela pessoa, a gente às vezes tem ali o poder de transformar o dia da pessoa, levar uma palavra de ânimo, né? Às vezes a pessoa não tá nem esperando um bom dia, aí você vai lá e dá um bom dia. Às vezes a pessoa não tá esperando que você venha perguntar como ela tá, e ela tava tanto precisando que alguém perguntasse como que ela tá. Por isso que geralmente quando eu inicio o vlog eu pergunto como vocês estão, porque às vezes passou o dia todo, ou passa, e ninguém perguntou como a gente tá, né? E como é bom as pessoas se importarem com a gente se sentir assim, querido também, né? Então, a boca, ela tem esse poder, né? Mas ela também tem algo muito, assim, muito importante da gente saber, que ela tem um poder de machucar, né, também, de ferir. Então, com esse mesmo poder que ela tem de transformar o dia de uma pessoa para o bem, ela também tem o poder de, muitas vezes, dependendo de quem vai receber aquela palavra, detonar com o dia da pessoa, acabar com o dia da pessoa, né? Deixa a mamãe ver isso aqui, meu amor. Deixa a mamãe ver isso aqui, meu amor. Na boca não, tá? Na boca não. Tá bom? E eu recebi uma palavra dessas assim, né? Que me magoou profundamente. Fiquei muito magoada, fiquei muito triste. Eu ainda comentei depois com as meninas, né? E depois com o Ricardo, quando ele chegou, que ele tinha ido ver o negócio do carro. E que o meu coração tava muito magoado, muito ferido mesmo, né? Então eu precisei processar tudo aquilo, né? Então eu aprendi que os dois sentidos ao mesmo tempo não funcionam, gente. Tanto o sentido do ouvir quanto falar. Então, ou eu consigo falar, ou eu consigo ouvir. Os dois ao mesmo tempo não dá certo, né? Então, eu tive que me calar para poder, né, ouvir, né, a mim mesma também e ouvir a Deus, né? E com toda certeza eu coloquei na presença de Deus, né, gente? Não tem nada que eu não vinha colocar na presença de Deus. Aí foi passando o dia, assim, as horas, né, o dia, e aí desabafando, né? Desabafando assim com as meninas, conversando a respeito da situação, né? Tive que botar um pouquinho aqui no peito, gente. E aí foi acalmando, né? Mas por quê? Porque eu me calei mesmo, né? Pra gente poder centralizar mesmo nas situações e verdadeiramente, às vezes, aquilo que a gente tá sentindo, né? Então, passou, gente, passou. Agora eu consigo já pensar na situação, no que houve e naquilo que me trouxe a mágoa, né? E já não senti mágoa mais, né? Foi só, assim, é como se fosse um momento que eu passei, não gostei, né? Mas já não me machuca mais pensar naquilo, né? Então, é muito bom, às vezes, a gente parar, né? E isso serve pra nós, gente, de lição mesmo. Porque, às vezes, a gente é essa pessoa, né? Que muitas vezes lança uma palavra dura pra uma outra pessoa, sem a gente, ao menos, saber como que tá aquela pessoa naquele momento, né? Como que tá a cabeça dela, como tá o psicológico, né? No meu caso, eu fiquei assim, chocada na hora e fiquei magoada, mas eu fui conseguindo processar isso, né? Em Deus, né? Em Deus a gente consegue. Então, fui conseguindo processar isso. Mas muitas vezes, algumas palavras podem ser lançadas para pessoas que não estão preparadas para recebê-las, né? Então, que a gente não seja essa pessoa, né? Eu sempre peço para Deus para que eu consiga lançar palavras que venham abençoar outras pessoas e não trazer esse tipo de maldição, no caso, né? Maldição que eu digo assim, trazer algo de ruim para aquela pessoa por conta do que eu disse, né? Às vezes a gente magoa alguém pelo momento, né? No momento, assim, a gente vai falar e fala assim aquilo que vem no momento, né? Pelo sentimento. E não pela razão, porque geralmente depois a gente para analisar, né? A gente para
silencia, no caso, né? A gente se silencia, a gente sempre vai, nossa, mas eu não precisava ter dito aquilo, né? Não tinha o porquê, ou a pessoa não precisava escutar aquilo naquele momento, né? Ou, nossa, falei porque eu tava com a cabeça cheia, quente, né? Tem muito disso, né? Então, que a gente consiga se analisar, né, gente? E sempre, como que eu digo assim para as crianças, né? Aqui em casa, às vezes, se vocês perguntarem para as meninas, elas só sabem muito disso, que eu sempre disse que a gente tem que ter um filtro, né? Então, eu sempre eu ensinava eles assim. E agora o Davizinho, que tá nessa fase, gente, dos 9 aninhos, então fala muita coisa sem filtro. Eu vou explicar pra vocês como que é isso. Tipo assim, fala assim as coisas sem pensar mesmo no que tá falando, né? Então eu brinco com ele assim, que aqui tá o nosso cérebro. Eu falo com ele e falava com as meninas desde pequenininha. Elas sabem direitinho. Que aqui tá o nosso cérebro e entre o cérebro e a boca tem que ter um filtro. A gente tem que ter um filtro. Então nem tudo que vem pra cá tem que vir direto pra cá. Então tem que estar aqui no nosso cérebro e tem que passar por esse filtro e depois sair, né? Porque muita coisa vai ficar naquele filtro. E aí com o Davizinho eu tô fazendo muito disso, mas é por conta da idade dele mesmo, essa idade dos 9 anos em que, né, eles falam assim, tudo que vem na cabeça muitas vezes, né? Então, para que a gente não passe aí algumas vergonhas, né, mãezinhas? Isso é uma coisa boa de se ensinar. E aí ele, mãezinha, como assim, mãe? Daí eu dou exemplo da frase e digo como que sai sem o filtro e como que sai quando ela passa pelo filtro, né? Às vezes ele dá umas risadas. E eu acho que a gente adulto precisa muito desse filtro, né? Que nem tudo que vem na nossa cabeça precisa sair pela nossa boca, né? Ou nem tudo aquilo que a gente pensa e acha de determinada coisa ou determinada pessoa ou daquilo que a pessoa tá fazendo deve verdadeiramente chegar até a pessoa, né? Eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado no que a gente vai falar, justamente para não trazer mágoa, né, a alguém. E depois a gente mesmo não se magoar quando a gente parar e bater aquele arrependimento de ter dito. E aí depois é aquilo que as pessoas falam, né? Palavras lançadas ao vento, né, gente? Elas vão longe, né? Elas vão longe. Então é isso, gente. Era para ser um vlog de rotina super normal, mas o dia a dia da gente é assim, é repleto de surpresas mesmo, né? Só Deus sabe como que é os nossos dias, né? Mas o demais eu passei bem. Eu tô bem, foi aquele choque assim no momento, quando eu recebi a palavra, recebi aquilo, mas eu consegui processar, graças a Deus. Só precisei me calar, me silenciar mesmo, né, meu amor? Que é mais ele quer dormir um soninho, gente. Eu tô com os meninos, o Davizinho tá ali. E aí, marido foi pra igreja, né, como eu disse pra vocês, mas eles voltam cedo, né, os cultos estão terminando cedo. E aí tô assistindo essa série, esse documentário maravilhoso que eu quero deixar de indicação pra vocês. Falei demais, já conversei, desabafei, chorei as mágoas aqui com vocês. Mas eu acho que amizade é pra isso, né, gente? E eu considero vocês minhas amigas. Vocês desabafam tanto às vezes comigo, e eu considero muito vocês minhas amigas. O que tu vai fazer, meu anjo? Desenhar, meu amor? Então tá bom. Então é isso, vou ficar com os meus meninos aqui, esperar a minha turma chegar. Ó, meu bebê. E desenha pra cá, minha vida. Na mesa? Vai desenhar na mesa? E é isso. Espero que tenham gostado da receitinha, que façam uma receitinha, tá bom? Vou deixar aqui no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário, aí vocês podem printar, não precisa às vezes escrever na hora, printa se estão vendo no celular, e aí depois vocês fazem e me falam como ficou, tá bom? Eu amo muito vocês, obrigada por todo o carinho que vocês têm comigo, com a minha família, amo demais vocês mesmo, dá conta, e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir. Beijo, a gente tem um encontro marcado amanhã às 6 da tarde, te aguardo aqui, no nosso cantinho de sempre. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau!